Boa noite. As primeiras pessoas que forem entrando, por favor, me confirmam só se a imagem e o som tá direitinho. O evangelho de hoje. Boa noite. A imagem e o som tá dando para ouvir direitinho para as pessoas que já entraram? Boa noite. Estão conseguindo ver e ouvir tudo direitinho? Tá ótimo. Tá tudo tranquilo? Pronto. Boa noite, eu sou Ana Carolina, sou voluntária da Casa de Francisco, lá de Clara. E hoje estamos aqui para fazer mais um Evangelho à luz da doutrina espírita. O trecho que eu escolhi foi o capítulo 25, os itens 9 e os itens 10 e 11. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó de vossos pés. Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos. Não violenteis nenhuma consciência, não forceis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Em qualquer cidade ou em qualquer vila que entrardes, informai-vos de quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até dali sairdes. Entrando na casa, saudai-a dizendo, que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for dela digna, vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, vossa paz retornará a vós. Eu escolhi esse texto porque eu acho ele um tema muito relevante, principalmente no período em que estamos vivendo de tantas transformações que estamos passando no sentido físico, no sentido espiritual, no sentido moral, todos os dias, nesse cenário que estamos vivendo. Esse trecho, ele vem nos revelar muito sobre a responsabilidade, a nossa autorresponsabilidade, sobre como nós vamos propagar os ensinamentos de Cristo para o nosso próximo. Reforça o efeito de nós, espíritas, em a forma como vamos passar essa mensagem para as outras pessoas, sem sermos impositivos. Porque muitas vezes nós, seres humanos, temos o hábito de ouvir para simplesmente reagir. Nós não ouvimos para entender o ponto de vista da outra pessoa, entender a circunstância e o contexto no qual ela está inserida. É muito interessante porque todos os seres humanos, a menos que você tenha alguma deficiência física, você tem a habilidade de ouvir. O ato de ouvir, qualquer pessoa pode ter, é simplesmente ouvir os estímulos externos. Mas é totalmente diferente de escutar. Escutar vem da raiz do latim, que ela diz ouvir com atenção, que dá origem a outra palavra de significado muito mais bonito, que é o auscultar, que é ouvir com o coração. Então, cada vez mais, nós temos que ter a sensibilidade de quando vamos passar o que nós acreditamos, o que nós estudamos para as outras pessoas, para nós não simplesmente ouvirmos. Nós temos que escutar. Porque temos que estar conscientes de que não somos donos da verdade absoluta. Todos nós estudamos, fazendo ou, assim como outras doutrinas e outras religiões também fazem, e isso não nos faz, não nos dá o direito de nos sentirmos superiores para julgar ou fazer outras pessoas dizer que é só essa forma de pensar, só essa forma de agir é o correto. A forma mais efetiva de você influenciar uma pessoa, trazer ela para o caminho que você considera correto, que funciona para você, é através do seu exemplo. Então, de nada adianta eu ler sobre todos os assuntos do mundo, assistir todas as palestras, fazer cursos, fazer tudo, mas se eu não sou coerente com a atitude que eu tenho. Eu tenho que ter muito alinhado e ser muito responsável com o que eu estudo, com o que eu penso, a forma que eu ajo e a forma que eu levo isso para o meu dia a dia. Qualquer coisa pode ser falada de uma maneira amorosa e bondosa. Se nós seguirmos os ensinamentos de Cristo, que andava com as pessoas mais diversas possíveis,
pessoas que eles sabiam que iriam lhe trair, pessoas doentes, pessoas que não concordavam com o que eles diziam, nós vamos ver que nós podemos também levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. Porque nós podemos observar do nosso lugar, só do nosso lugar, respeitando, acolhendo. Por isso, o hábito de você acolher, fazer a pessoa se sentir parte daquele contexto e se sentir à vontade para compartilhar suas histórias, suas crenças. Porque quando eu julgo a postura da outra pessoa, na realidade eu estou mostrando como eu estou me tratando, como aquilo se reflete no outro. Se eu falo palavras de baixo calão, palavras agressivas, ao invés de acolher, de dizer para aquela pessoa, olha, caminho, mas você pode tentar o seu, e quando você estiver disposto, você pode vir ver se você gosta, se identifica com a doutrina. É a forma mais acolhedora e amorosa que nós podemos ter, porque dessa forma nós vamos estar respeitando o livre-arbítrio da outra pessoa. Eu não posso obrigar outra pessoa a evoluir no meu tempo porque eu acho que é certo. Cada um vai no seu tempo, é como a parábola do semeador. A gente vai plantar a nossa sementinha, mas no tempo dela, da forma dela. Como ela considerar que vai ser da melhor maneira possível, ela vai florescer. Então, não vai ser muito... Se é pelo meu exemplo, por exemplo, eu digo, olha, funciona, essa doutrina funciona para mim, eu consigo me desenvolver nela. E no primeiro carro que atravessa na rua, eu já perco a compostura, já desejo o mal para aquela pessoa. Se eu vejo uma pessoa passando necessidade, aquilo não me toca, aquilo não gera um sentimento de empatia, eu não vou levar a caridade para o meu dia a dia, de nada vai adiantar, porque eu vou estar sendo hipócrita entre o que eu estou falando e não estou agindo com aquilo. Porque a inspiração, você inspirar uma pessoa é pela sua forma de agir, pela sua forma de acreditar, sua forma de ver o mundo, suas atitudes, os seus atos. Às vezes você não precisa falar nada e a pessoa vai ver, poxa, o que será que aquela pessoa está fazendo, que ela mudou, que ela está agindo dessa maneira? Eu achei isso bom. É totalmente diferente de eu interferir. A partir do momento que eu interfiro, eu estou impondo que outra pessoa pense como eu. Mas por que eu quero que outra pessoa pense como eu? Se eu não sou o dono da verdade, se nenhuma religião, nenhuma doutrina é dona da verdade absoluta, porque todos estamos em processo de evolução. Tem uma filosofia africana do Ubuntu que eles dizem muito legal, que é assim, você precisa de outras pessoas para você existir. Então é assim, eu sou o que eu sou, então ser justo, amoroso, tão misericordioso, eu todas as pessoas no mesmo nível de evolução, acreditando nas mesmas coisas, porque aquilo era o certo. Quantas guerras já se formaram simplesmente pelo poder da palavra nas religiões que são feitas de uma forma inadequada, porque simplesmente você não se coloca na posição de ouvir, de acolher, de respeitar o outro, esperar o tempo dele e dar seu ponto de vista, mas acolher também. E quando eu disseminar o meu conhecimento, o que eu acredito, eu não posso esperar que 100% das pessoas vão achar que aquilo faz sentido para elas, nem que eu vou ser sempre bem interpretada, que a minha opinião a pessoa vai aceitar de primeira. Não, a minha missão, aí vai estar a maior prova, que vai ser uma prova no nosso orgulho, que é da outra pessoa não ser obrigada a aceitar o que eu digo. Eu falo, mas ela no tempo dela vai seguir no caminho dela para a sua escala evolutiva. Então eu vou seguir com minhas ações e eu também vou ser responsável ao ponto de dizer, poxa vida, será que eu não me comuniquei bem com aquela pessoa? Será que eu fui muito impositivo da forma que eu fui? Será que se eu tivesse sido um pouco mais dócil, um pouco mais amoroso no que eu estou falando, sido do que eu teria falado e teria seguido por esse caminho? Então, cada vez que nós formos propagar os nossos conhecimentos, estudos, palestras, tentemos fazer isso da forma mais amorosa possível. Sempre com a ideia de que será que o meu progresso moral, o meu progresso espiritual, individual, ele está a serviço só de alimentar o meu orgulho de dizer eu estou certo, a minha religião, a minha doutrina, os meus hábitos são os melhores? Ou eu estou colocando ele a serviço do progresso de uma mente da comunitária, se eu estou me colocando a serviço do progresso de outras pessoas que estão ao meu redor, do bem comum, porque eu estou mostrando os meus conhecimentos através da gentileza, da humildade e do respeito ao outro.
Porque eu não posso impor ao outro a minha verdade e eu não posso ficar sempre corrigindo, dizendo, olha, isso está errado. Não é assim que acontece, porque nós não somos os únicos possuidores da revelação divina, dos conhecimentos de Deus. Todos estamos aqui aprendendo, todos estamos aqui estudando. A espiritualidade, ela não tem só uma forma de você chegar a um caminho. Ela tem infinitas formas, infinitas inspirações. Muitos irmãos que, às vezes, você pode ter vários irmãos que lhe influenciam em pensamentos diferentes para você chegar ao mesmo resultado, a sua mesma evolução. Isso é a beleza de você acreditar numa vida futura. A própria reencarnação é a prova que, se você não aprendeu a sua lição aqui, você vai ter a bênção de você recomeçar e aprender e fazer novamente. Mas a grande forma que temos que ter consciência é que a gente não pode exercer esse poder sobre o outro de forçá-lo a acreditar no que eu acredito. Porque eu não posso, a partir do momento que os conflitos, as dificuldades de comunicação, principalmente na parte da espiritualidade, elas vêm muito isso, porque às vezes a gente a gente reage à emoção do outro. Nós não estamos muitas vezes prontos para sermos contrariados com o nosso ponto de vista e nós deixamos que o outro determine a forma como vamos reagir àquilo. Então, mais uma vez, reforçando, eu acho que o maior ensinamento que nós podemos levar desse evangelho é que a gente tem que ouvir o outro com os nossos ouvidos físicos, mas a gente tem que escutar com o nosso coração. Cada pessoa, ela é um universo, cada pessoa, ela passa por experiências diferentes desde o seu nascimento até o seu fim de vida que merece ser valorizado e respeitado, porque cada um tem a sua individualidade. O meu papel, por exemplo, o nosso papel dentro da doutrina espírita é o quê? Divulgar, como estamos fazendo nos evangelhos, nas palestras. Não estamos nos ausentando do nosso papel só porque não podemos estar presentes fisicamente. E isso está sendo o maior exemplo para muitas pessoas que estão chegando à doutrina nesse período, por um período de dor, por um período de solidão, por um período muito difícil em suas vidas que eles estão se sentindo acolhidos mesmo à distância. Então temos que ter a consciência de cada pessoa que chegar até nós acolhermos da melhor forma e da forma mais responsável possível. Não tentando impor ao nosso ponto de vista, mas pensando sempre, o que eu posso fazer para melhorar? Como é que eu posso influenciar mais pessoas, respeitando-os e fazendo sentir mais acolhidas? Como é que eu posso inspirar essas pessoas a ser os melhores que elas podem ser nesse contexto tão complicado que estamos passando? E como é que eu vou colocar o meu progresso, a minha individualidade a serviço de um bem maior, de um bem coletivo? Não é porque nós estamos num período de maiores limitações que nós vamos deixar de praticar a nossa caridade, que tanto falamos nos encontros na doutrina espírita. Se você não pode fazer atos materialmente grandes, faça uma prece por quem não tem que reze por ele, pelas pessoas que estão na rua. Essas pequenas ações vão te tornando coerentes e seu exemplo vai contaminando outras pessoas. Não existe forma melhor de você trazer uma pessoa para um caminho bom, um caminho que faz o bem, do que pela sua própria transformação pessoal, pela sua reforma íntima. Então, para encerrar esse evangelho de hoje, eu vou fazer uma prece de um livro que eu achei bem oportuno para esse trecho. Mestre amigo Jesus, quantas vezes eu me afastei de pessoas de difícil trato, daquelas que eu rotulava de implicantes e queixosas. Fugi dessas pessoas, afastei-me das outras que só sabiam reclamar da vida e me escondi daquelas que só pediam favores. Só hoje percebi que você estava disfarçado em todas elas. Eu não tinha noção de que tais pessoas estavam doentes do espírito, como eu mesmo ainda carrego as minhas enfermidades da alma. Com elas, eu poderia aprender o que é o amor desinteressado, o amor pelo amor, sem nenhum outro interesse, o bem e a evolução do próximo. Ajude-me a sair da zona de conforto, onde eu amo apenas as pessoas que são boas e que concordam comigo. Limpa a cegueira dos meus olhos para reconhecer que eu não sou nenhum poço de virtudes e que a minha verdade não é absoluta. Mas mesmo assim, você continua me amando e estando ao meu lado, banhando-me com as suas próprias lágrimas nas vezes em que eu tombo pelo orgulho que ainda me envolve. Porque eu não posso fazer o mesmo com o meu próximo.
Ensina-me, Jesus, a fazer como Francisco de Assis. Tome as minhas mãos, fale pela minha boca, olhe pelos meus olhos e que eu seja um espelho do seu amor entre todos que cruzarem o meu caminho, acometidos pela dor e pelo sofrimento. Assim seja. Então, que tenhamos uma semana tranquila e de muita paz e bem a todos.